Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. O presidente do Senado, Renan Calheiros, anuncia que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a CPI exclusiva da Petrobras. E a base aliada colhe assinaturas para investigar suposto cartel de trens e metrô de São Paulo. E veja também nesta edição. 23 anos após as denúncias, Supremo absolve o ex-presidente Fernando Collor dos crimes de corrupção e falsidade ideológica. Pesquisa indica que o brasileiro não se incomodaria de pagar tanto tributo se tivesse serviços públicos de qualidade. Setores da mídia decidem abandonar o Photoshop, ferramenta que altera a imagem das pessoas. Você não pode transformar alguém em algo que ela não é. Guido Mantega nega a intenção de tirar o preço dos alimentos dos cálculos da inflação. Caro, mas tá tudo caro, não é só na feira, né? Centro do Rio de Janeiro tem nova manifestação durante o enterro do dançarino DG. Tropas do governo da Ucrânia avançam sobre regiões separatistas e pelo menos 5 rebeldes morrem nos confrontos. Em Roma, Papa Francisco reza em português missa em homenagem a São José de Anchieta. Orai, irmãos. Universidade de Coimbra vai usar notas do Enem para selecionar estudantes brasileiros interessados em estudar em Portugal. E participam da nossa bancada o filósofo Luiz Felipe Pondé e o advogado e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Eduardo Mulaer. Mande a sua pergunta aos nossos comentaristas através do Twitter e do Facebook do Jornal da Cultura. O presidente do Senado, Renan Calheiros, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão da ministra Rosa Weber, que determinou a instalação de uma CPI exclusiva da Petrobras. O presidente do Senado, Renan Calheiros, está em Roma, na Itália, mas em nota disse que, segundo o regimento interno da Câmara, quando há requerimentos com pedidos iguais, prevalece o mais abrangente e não o mais restrito, como é o caso da CPI exclusiva para investigar a Petrobras. A base governista buscava por uma comissão de inquérito parlamentar ampla, que investigaria também o suposto cartel de trens e metrô de São Paulo e a obra do Porto de Suape, em Pernambuco. Mas a ministra Rosa Weber acolheu o mandado de segurança apresentado pela oposição para averiguar somente as irregularidades sobre a Petrobras. A decisão da ministra Rosa Weber faz cumprir a Constituição e garante algo que é sagrado, o direito de as minorias atuarem no parlamento fiscalizando as ações do governo federal. Enquanto o pedido não for julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, a determinação da ministra está mantida e os partidos têm que indicar os integrantes da CPI. O PT, por exemplo, que é um dos partidos de sustentação do governo, vai indicar os nomes já na próxima semana. Com a decisão favorável à oposição, a base do governo reagiu, começou a colher assinaturas na Câmara e no Senado para conseguir criar uma segunda CPI que irá investigar contratos do metrô de São Paulo. Nós já temos as assinaturas dos deputados, vamos colher as assinaturas dos senadores e deveremos apresentar na próxima sessão do Congresso Nacional para que seja lida essa CPI e também seja de imediato instalada. É uma estratégia também que procura desviar o foco, mas nós não nos oporemos à criação de outra CPI, desde que com fatos determinados conexos. Mulher, a polêmica foi lançada, a decisão foi parar no Supremo. Teremos mais CPIs aí nesse ano eleitoral, com certeza. É bem possível. Porque o que diz a Constituição? Que 1/3 de cada uma das casas separadamente, ou das duas em conjunto, podem pedir instalação de CPI. Há 3 requisitos, portanto, para criar uma CPI. Primeiro, 1/3 da Câmara, ou seja, uma minoria consistente. Em segundo lugar, que seja para apurar um fato determinado. Em terceiro lugar, que tenha um prazo certo para fazer essa apuração. Então, a liminar da ministra Rosa Weber, por exemplo, eu até fui procurar. É fácil, a gente tem acesso na internet, pode ler. São 15 páginas. É uma liminar muito estruturada, muito clara, em que ela diz que a Constituição assegura e, portanto, é um direito da minoria, tem que ser considerado. Deu a liminar contra quem? Contra o presidente do Senado, mandando o presidente do Senado instalar a CPI, portanto. Agora, tem uma pergunta que foi mandada até por e-mail do Eugênio Botti Felício, ele perguntando se o Renan e o PT vão recorrer ao STF
da decisão contra a ministra, será que mesmo assim a oposição já pode formar a comissão da CPI sobre a Petrobras? Então você está dizendo que pode, deve, né? Não, quem vai instalar a CPI não é a comissão, não é a oposição, é o presidente do Senado, ele tem que montar, porque a oposição tem direito, a minoria, 1/3, de requerer a CPI. Aprovada a CPI, quem providencia é o presidente do Senado. E a ideia de uma liminar é essa, é para vigorar imediatamente e ter eficácia. O recurso que eles vão entrar não tem efeito suspensivo. E o que a própria ministra diz na sua decisão é o seguinte: se depois o plenário entender que pode ampliar o foco da CPI, aí passa a apurar os outros focos também, mas já com a CPI em funcionamento. Pondé, uma CPI ampla, não teremos a CPI ampla, teremos a CPI especificamente sobre a Petrobras. Mas o governo ameaça também criar uma outra CPI para causar constrangimentos aos outros partidos, como o PSDB e o PSB. Né? Na realidade, me parece que essa tentativa de associar a CPI do que seria o problema dos trens em São Paulo à Petrobras, é como se o governo estivesse dizendo assim: olha, não cutuca nós que nós vamos cutucar vocês. Então, assim, se vocês criarem problema para nós aqui, nós vamos criar problema para vocês no estado de São Paulo. Então, não faz nada com a Petrobras, que a gente não faz nada com vocês lá. Agora, o fato é que, nesse momento, uma CPI da Petrobras, ela já vem causando um estrago, né? Os principais jornais e grupos de instituições de pesquisa têm mostrado e pontuado que o escândalo da Petrobras está fazendo estrago na opinião das pessoas. Quer dizer, mesmo em grupos, em redutos petistas, em São Paulo, por exemplo, na capital, o problema da Petrobras está fazendo estrago na intenção de voto da Dilma. Então, a CPI, antes mesmo que ela chegue a contento da Petrobras, ela já vai criar problema com o PT. E o PT está morrendo de medo disso. O PT está acuado, a Dilma está em queda, então eles estão, de qualquer jeito, tentando estancar esse processo. Né? Agora, eu diria que a decisão da ministra Rosa Weber, ela tem 2 lições e 2 recados. Primeiro, a Constituição é para ser cumprida. Existem regras nesse país e não dá para trapacear. Segunda, a CPI pode ter um objeto um pouco mais ampliado, mas não é a casa da mãe Joana. Agora, o curioso é que esse caso era um caso para ser resolvido dentro do Congresso. O Congresso remete para o Supremo, né? Essa proximidade ou... É uma ingerência de poderes aí, um poder interferindo no outro? Não, né? Ou é justamente isso, a independência e a harmonia. São poderes independentes. A minoria prejudicada tem recurso ao judiciário, o judiciário decide. Não é uma ingerência no regimento, nos assuntos internos do Senado. É a obrigação de fazer cumprir a Constituição. Em meio a denúncias de má gestão, o Conselho de Administração da Petrobras prepara a próxima reunião. A assessoria da Petrobras não confirma a data da reunião, nem divulga o que vai ser discutido. O Conselho de Administração da Petrobras tem 10 integrantes. Do governo participam o ministro da Fazenda, Guido Mantega, que é quem preside o Conselho, a presidente da Petrobras, Graça Foster, Luciano Galvão Coutinho, presidente do BNDES, Francisco Roberto Albuquerque, general do Exército Brasileiro da Reserva, Márcio Pereira Zimmermann, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Sérgio Franklin Quintela, vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, e Miriam Belchior, ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão. Pelos acionistas majoritários, José Guimarães Monforte, economista com passagem em conselhos de diversas empresas de grande porte. Dos acionistas minoritários, Mauro Gentili Rodrigues da Cunha, presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais. E representando os trabalhadores, Silvio Cinedino Pinheiro, presidente da Associação dos Engenheiros da Estatal. Os representantes do Conselho recebem salário para exercer a função, mas a Petrobras não divulga os valores. O Conselho de Administração é um órgão de direção superior da empresa que tem a obrigação de dar as diretrizes, aprovar a estratégia da empresa. Tem decisões que são específicas dele, por exemplo, a aquisição de novas empresas ou participações de novas empresas, ou saída de empresas ou alienação de empresas. A gente tem visto muitas vezes nos noticiários uma tentativa de minimizar o impacto da decisão. Né? Aí eu tomei uma decisão porque a informação era pequena, era pouca, era falha, era isso. Não interessa, não interessa. Então, o Conselho solidariamente tem que responder por isso.
Como toda empresa de capital aberto, o desempenho da estatal repercute no preço das ações. Nos últimos anos, a Petrobras perdeu 40% do valor de mercado. Hoje, a dívida da empresa supera o valor dela na Bolsa de Valores. Hoje a gente tem um quadro operacional dela muito ruim, muito aquém das expectativas. Então, o mercado é movido por expectativas. Então, o Conselho é responsável por tudo, segundo a reportagem? Exatamente. A lei de sociedade anônima, essa última versão da lei, pelo menos, criou uma enorme responsabilidade para o Conselho. Muitas vezes a gente pensa, não, o Conselho é uma espécie de mordomia, como se fosse um cartório, né? Você vai lá uma vez por mês para a reunião, recebe um jeton que na empresa privada pode chegar a R$50 mil por mês, você pode ser conselheiro de 10 empresas, mas às vezes a pessoa não pensa na responsabilidade. Responsabilidade civil em caso de prejuízo e responsabilidade criminal caso haja uma omissão que permita uma ação criminal. Então, ser conselheiro é muito bem remunerado. Mas por quê? Porque é uma enorme responsabilidade e o conselheiro que não for vigilante e atuante corre um enorme risco. Um relatório da Polícia Federal indica que o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recomendou um executivo para uma indústria farmacêutica do doleiro Alberto Iosef. Os investigadores interceptaram uma mensagem do deputado André Vargas para o doleiro falando da indicação do então ministro. A indústria farmacêutica tentou obter contrato milionário no Ministério da Saúde, ainda durante a gestão de Padilha, mas o contrato não chegou a ser assinado. O ex-ministro Alexandre Padilha negou o envolvimento no episódio. O Supremo Tribunal Federal absolve por unanimidade o ex-presidente, hoje senador Fernando Collor de Mello, dos crimes de peculato, que é desvio de dinheiro público, corrupção e falsidade ideológica. A denúncia é de 1991, quando Collor estava no poder. Ao apresentar o voto pela absolvição, a relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, argumentou que os indícios apresentados pelo Ministério Público Federal são frágeis. Não se está a dizer que o réu teria ou não sido autor das práticas imputadas como delitos, mas nos limites desta ação penal, conclui-se não existirem provas suficientes para a condenação, pelo que deve ele ser absolvido, na minha compreensão. As acusações de falsidade ideológica e de corrupção já estavam prescritas e, de qualquer forma, não poderia mais haver punição. Em seguida, o voto da relatora foi acompanhado pelos demais ministros do Supremo. A acusação do Ministério Público é da época em que Fernando Collor era presidente da República, entre 1990 e 92. Segundo a ação, ele teria favorecido empresas de publicidade na assinatura de contratos com o governo federal em troca de propina. Entre as finalidades para o uso do dinheiro, foi apontado o pagamento de pensão alimentícia de um filho do ex-presidente fora do casamento. Collor renunciou ao mandato em 1992, enquanto o Congresso votava um pedido de impeachment. Mesmo assim, a ação só começou a correr na Justiça Federal de Brasília em 2000. E foi parar no Supremo em 2007, porque o político alagoano se elegeu senador e voltou a ter foro privilegiado. Mulaia. Pois é, William, você vê. Aí nós temos dois aspectos, né? O primeiro é a questão do processo judicial. Só em 2007 foi para o Supremo, ou seja, já há 7 anos. O processo tem 22 anos. É um caso típico de morosidade da justiça que pode levar à impunidade. Segundo, o inquérito foi mal feito, porque não é que eles concluíram que não houve o crime, que não houve o peculato, que não houve corrupção. Não havia prova suficiente e alguns dos ministros, inclusive, entenderam que a maioria dos crimes já estava prescrito. Então, é um caso típico de ineficiência e que mostra que talvez as coisas estejam andando um pouco mais rápida nessa esfera quando se vê o ritmo do mensalão. Esperamos que ele se aplique a todos os outros processos criminais no Supremo Tribunal Federal. Só havia uma denunciante, que era a mulher mãe do filho dele, não é isso? Parece que era por isso que não... Aí não importa quem era denunciante, quer dizer, foi feito um inquérito policial, se houve um desvio de dinheiro público, você tem a contabilidade, você tem o Tribunal de Contas, você tem modos de apurar. Nunca seria uma mera denúncia vaga que ia gerar um processo criminal perante o Supremo. Os brasileiros reclamam, e com razão, da elevada carga tributária. Mas uma pesquisa inédita revela que a população não se incomodaria em pagar imposto alto se os serviços públicos fossem melhores. Eu converso agora com a repórter Luísa Moraes. Boa noite, Luísa. Quais foram os serviços avaliados nesse levantamento, hein?
Boa noite, William. Boa noite a todos. A pesquisa avaliou serviços na área de saúde, educação, transporte e segurança. Na maioria dos pontos avaliados, os resultados não chegam a surpreender. Veja na reportagem. 41% dos entrevistados consideram a educação pública ótima ou boa, 21% acham regular e 37% avaliam como ruim ou péssima. Se pudessem escolher, 82% colocariam os filhos em escolas particulares. Mais da metade, 53%, acham a saúde pública ruim ou péssima. 71% usariam hospitais e serviços de saúde privados se tivessem oportunidade. O transporte público foi avaliado como ruim ou péssimo por 45% dos entrevistados e 52% consideram grave a situação da segurança pública. Quase 8 em cada 10 entrevistados afirmaram que a violência aumentou na cidade onde vivem. O estudo ouviu 3.000 pessoas em 53 cidades nas 5 regiões do país. Numa escala de 0 a 10, os serviços públicos receberam nota 3,95 e os serviços privados, que também foram avaliados, tiveram nota 5,1. A pesquisa também mostrou que o brasileiro avalia que paga muito imposto, mas entre baixar os tributos ou melhorar os serviços públicos, 8 em cada 10 entrevistados ficam com os serviços. O levantamento constatou ainda que 67% dos entrevistados acham que a vida melhorou no último ano, graças principalmente ao esforço próprio e à fé em Deus. Apenas 2% atribuem ao governo a melhora de vida. Eu converso agora com Renato Meireles, que é presidente do Instituto Data Popular. Renato, boa noite. O que esses números nos revelam? Olá, boa noite a todos. O número revela um brasileiro cada vez mais exigente com relação aos serviços públicos. É um brasileiro que melhorou de vida nos últimos anos, foi para o mercado formal de trabalho, passou a ter trabalho com carteira assinada e, portanto, a pagar imposto na fonte. E com isso ele passa a entender que os serviços públicos não são um favor do governo, e sim a contrapartida pelos impostos em que eles pagam. Isso tem a ver com cidadania, com saber quais são exatamente os seus direitos. Fica cada vez mais claro que a régua de qualidade do consumidor brasileiro mudou. Antes ele queria cesta básica, hoje ele quer plano nacional de banda larga. Não basta simplesmente ter um serviço público gratuito, ele quer um serviço de qualidade. Isso é bom para o Brasil e esse aumento do grau de exigência do brasileiro é bom para a democracia. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Cultura. Eu volto ao estúdio. William, é com você. Obrigado, Luísa. Bom, se você quiser acessar toda essa pesquisa do Data Popular, basta clicar lá no nosso site, cmais.com.br/jornalismo. Vamos saber agora aqui da nossa bancada. Pondé, você foi um dos debatedores quando foi apresentada essa pesquisa hoje, não é isso? Foi. Agora, o que me chamou a atenção ali, Pondé, é que os serviços públicos foram avaliados em 3,95. E os serviços privados, 5,1. Muito próximo dos serviços públicos. Quer dizer, o brasileiro está insatisfeito com o serviço prestado aqui, né? Geral. Eu estava no painel, junto com o Renato Meireles e outras pessoas, para analisar justamente essa pesquisa. Ela foi apresentada. Eu, além do que o Renato descreve ali, eu diria o seguinte. Primeiro, a pesquisa mostra como o brasileiro está começando a associar cidadania a consumo, no sentido de que ele está começando a entender, o que eu acho certo, que o imposto é um preço que você paga por um serviço. E o governo não entrega esse serviço. Assim como quando eu vou numa loja e compro um sapato, e eu pago X pelo sapato, e se a loja me entrega um sapato ruim, eu vou reclamar, eu posso até reclamar no PROCON. Agora, se você não é atendido, como um exemplo que o mesmo Renato apresentava na discussão, se você não é atendido no SUS, você vai reclamar onde? Então, o brasileiro está começando a perceber que a relação dele com o Estado, ainda, apesar de que ainda tem muito a caminhar, porque muitos, segundo a pesquisa, os brasileiros ainda têm uma percepção que é a seguinte, eles querem um Estado grande e que cuide deles. Não há uma percepção, segundo a pesquisa, de que o Estado será mais eficiente se ele for menor.
que é um debate muito comum. É um entendimento de que o Estado deve ser grande e deve ser competente. A gente pode questionar qual é a possibilidade do Estado ser grande e ser competente, na medida que a burocracia serve a ela mesma, como no caso da Europa Ocidental. Mas a pesquisa mostra que essa relação entre cidadania, democracia e ser exigente parece ter crescido nos brasileiros. E esse crescimento aponta para isso que eu acho que é muito importante. A gente perceber que quando você paga o imposto, você está pagando por uma série de serviços. O Estado brasileiro avançou muito na arrecadação de votos, ou seja, no processo de eleição, avançou muito na arrecadação de impostos, mas continua não entregando serviço. Então, me parece que é interessante como, à medida que o brasileiro vai consumindo, como bem dizia o Renato, agora ele quer banda larga, não quer cesta básica. Está parando de pensar como alguém que é pobre, que não tem chance, e está começando a pensar como alguém que consome e que paga imposto. E que na hora que paga imposto quer o serviço de volta. Essa relação muito direta, acho que é um canal muito bom, muito rico e que você percebe o resultado muito rápido. É o seguinte, eu pago imposto e não recebo. Eu pago por um sapato, eu recebo. Por que eu pago imposto e não recebo? A cidadania está intimamente associada à noção de respeito ao consumidor no mundo contemporâneo. Agora, a melhoria de vida está relacionada a Deus, né? Isso a religião. É um detalhe interessante da pesquisa, como os brasileiros, além de relacionar eles mesmos à capacidade, se não me engano, era o ponto mais alto da pesquisa era o brasileiro relacionar a ele o sucesso. E Deus vem logo depois. Ou passa um e vem Deus. Deus está bem alto na pesquisa. Quer dizer, a ideia de que quem me ajuda é Deus. O brasileiro, ele é muito religioso, não adianta. Ele não tem muita fidelidade institucional à religião. O que eu quero dizer com isso? Você pode ser católico e ir ao terreiro. Isso que eu estou chamando de fidelidade institucional. Mas ele acredita... o brasileiro acredita que existe uma força superior, existe Deus que cuida e não sei o quê. Outra coisa que eu acho interessante também é como a gente passa facilmente da relação com Deus para a relação com o Estado. O Deus que o brasileiro acredita é um Deus paternalista, assim como ele acredita num Deus paternalista que é o Estado. Mulher. Eu acho que a tese de que o cidadão que paga imposto quer o serviço é verdadeira. O que eu não concordo é que o brasileiro queira um Estado grande. Ao contrário, o brasileiro está com um povo de horror do Estado grande. Porque o que é o Estado grande? É um Estado que vira um cabide de emprego, que é uma fonte grande de emprego e é um Estado em que você distribui os cargos públicos entre os companheiros políticos de partido. Então, há países, por exemplo, em que você troca o ministro e você não contrata um funcionário novo. Quer dizer, você tem um quadro estável na burocracia em que você remaneja esse quadro, põe a pessoa de confiança do ministro como chefe de gabinete, secretário executivo, mas você não entra quando muda um governo e chega à oposição, você não muda 10 mil, 20 mil pessoas para tirar os cupincha do que está saindo e botar os cupincha do que está entrando, porque a gente quer um Estado que funcione, que tenha eficiência, e isso não se faz com esse modelo corporativo partidário de ocupação do Estado. É assim, só um detalhe, eu concordo inteiramente com o que você falou, eu também penso assim, mas o que a pesquisa parece apontar é que há uma maioria de brasileiros, não lembro os números, foram muitos números que a gente viu, mas o telespectador pode clicar, como você mesmo falou. Se não me engano, não. A pesquisa aponta para o fato de que a maior parte dos brasileiros não associa o problema do Estado a ele ser grande. Associa o problema do Estado a pagar muito imposto e não ter serviço. Ele não associa a ideia de que o Estado deve ser diminuído, entendeu? Ele aceita um Estado grande no sentido de muitos ministérios e presente em várias áreas da vida, contanto que seja eficiente. Eu concordo com você. Eu acho que o Estado grande atrapalha e é sempre ineficiente. Mas a pesquisa aponta para o fato de que, aparentemente, os brasileiros, a maioria, não concordam comigo e com você, entendeu? O Júlio Oliveira aqui pelo Twitter. Ainda é pequeno, mas o brasileiro está criando um entendimento que os serviços públicos não são uma caridade, e sim o que pagamos. Isso mesmo. E o João Pedro aqui pelo Facebook, Pondé, o brasileiro está percebendo que algumas pessoas querem enrolá-la com blá, blá, blá. Mas esse discurso vazio já não engana ninguém.
é importante perceber que existem várias, né? Mas eu vou citar duas forças que me parecem importantes para você constituir numa sociedade uma noção muito bem descrita pelo telespectador aí, de que a gente está começando a perceber que serviço do Estado não é favor. Acho que foi assim que ele falou, né? Que o serviço do Estado é, na realidade, uma obrigação do Estado. É muito boa essa descrição. E me parecem duas forças. Uma, educação, sem dúvida nenhuma, ajuda fundamentalmente as pessoas a construírem essa percepção, mas acho que um dos méritos dessa pesquisa é justamente mostrar que a relação de consumo também ajuda. Quando o brasileiro começou a ganhar mais, começou a pagar imposto, começou a subir de padrão de vida, junto com isso, essa possibilidade dele ser um agente ativo no mercado, começa a mostrar para ele que ele também pode ser um agente ativo na relação com o Estado. Portanto, aquela ideia de ficar sempre dizendo que a relação com o consumo é péssima, me parece um erro sociológico. Talvez fosse o caso de se criar realmente um código de defesa do consumidor público. Para ter em cada balcão de hospital, de delegacia, ele poder consultar e ligar no número lá, que seria o PROCON X, para reclamar, dizer, olha, eu estou aqui no hospital e tem uma pessoa morrendo ali na sala de espera e ninguém quer atender. Mas quem vai atender é público também? Isso é um problema. Mas isso era um exemplo que foi dado, inclusive, no painel. Boa ideia. Pois é. Em instantes, manifestantes entram em confronto com polícia durante o enterro do dançarino Douglas no Rio de Janeiro. E ainda, revista proíbe o uso de Photoshop por exageros na alteração de imagens.